Antes de qualquer coisa, eu preciso alinhar uma expectativa com você. Entrar no digital não é apertar um botão e começar a escalar. Não é postar mais, não é copiar o que alguém já está fazendo por anos. Entrar no jogo do digital é, antes de tudo, entender que jogo você está entrando. Porque o que mais tem hoje é gente inteligente, dedicada, esforçada, completamente frustrada, não porque não sabe trabalhar, mas porque entrou no digital tentando jogar um jogo que não sabe ou que não cabe na estrutura que tem hoje. E isso é muito comum no início. A pessoa chega cheia de ideias, cheia de vontade, cheia de referência, cheia de quero chegar lá. Só que pula uma etapa essencial, decidir como esse negócio precisa funcionar a partir de agora. E eu não estou dizendo para você pensar pequeno. Eu estou te mostrando como não se quebrar tentando crescer antes da hora. O digital cria uma ilusão perigosa. A ideia de que todo mundo precisa escalar rápido, ter milhares de clientes, ter um time gigantesco, lançamentos enormes. Mas o que vem antes disso, que eu vou te mostrar agora, sem te vender sonho, sem vender ideias mirabolantes. Quero colocar teu pé no chão, para você saber onde você está pisando, para te ajudar a entender que querer é poder sim, mas no tempo certo, pelos motivos certos. E que antes de você pensar em crescer, você precisa entender duas coisas fundamentais. Primeira, como o seu negócio precisa funcionar. E segundo, como funciona a decisão de compra do seu cliente aqui no digital. Se você está começando ou recomeçando no digital, essa aula vai te trazer uma clareza absurda e você vai sair dessa aula com a clareza de saber por onde começar sem se perder no meio do caminho. Existe um erro que é disparado o erro mais comum de quem entra no digital. Achar que o primeiro passo para escalar é criar um produto digital. Então ela copia a estratégia de quem está em outro momento, olhando para quem já chegou lá. Ela vê lançamentos grandes, times enormes, muitos clientes, faturamento alto, e sem perceber, ela começa a tentar operar naquele mesmo modelo, com uma estrutura que ainda não sustenta nem de perto tudo aquilo que ela vê. Ela quer volume de vendas, mas não tem audiência. Ela quer escalar, mas não tem caixa. Quer crescer rápido, mas não tem processo. Quer vender para muitas pessoas, mas ainda não organizou nem a própria oferta. É aí que nasce o caos e a ansiedade. Você precisa entender que existe um gap entre o que você quer e o que você pode sustentar. Porque querer por si só não sustenta o negócio. Você pode querer crescer, faturar mais, atender milhares de pessoas, querer escalar, tudo isso é legítimo. Só que o problema acontece quando você não sabe o seu orçamento disponível, seja o seu budget, o teu tempo disponível, a energia emocional e mental que você vai ter que disponibilizar para esse projeto, a sua capacidade de gestão, qual é a estrutura mínima que você precisa, o quanto você pode cobrar dentro desse negócio, qual é a complexidade da entrega, a clareza do público, o nível de maturidade do negócio e para onde é possível crescer esse negócio. Quando alguém entra no digital sem fazer essa conta, o digital, o negócio até anda, só que fica pesado, fica cansado, a comparação entra, a sensação de que algo está errado, na verdade, acontece o tempo inteiro, só que na verdade não é que está errado, está desalinhado. E no digital isso acontece quando você quer escalar, mas ainda não tem processo, time, dinheiro para colocar em anúncio, ou você quer um volume, mas ainda não organizou a sua entrega. Você quer ter muitos clientes, mas ainda não tem clareza nem de como vai atrair esses clientes. E aí começa a se cobrar, se pressionar, se questionar, sem entender que, na verdade, tudo isso faz parte da sua fase. E falando em fase, qual é o melhor modelo de negócio para a sua fase? Qual que dá mais dinheiro? Qual que é mais lucrativo? Só que é o seguinte, essa pergunta quase nunca é feita do jeito certo. Porque modelo de negócio, por si só, sozinho, ele não garante lucro. O que garante lucro é a combinação entre um tipo de modelo e um nível de escala que você consegue sustentar por um longo período de tempo, até você ir para o próximo passo. O mercado costuma comparar os modelos da seguinte forma: como se eles estivessem no mesmo estágio. Então, serviço contra produto, produto contra assinatura, escala contra recorrência. Só que essa comparação toda não faz muito sentido. Tudo porque, assim, todo modelo de negócio ele pode ser pouco lucrativo ou ele pode ser muito lucrativo. Depende de como ele vai ser operado. Uma prestação de serviço, por exemplo, ela pode ser extremamente lucrativa quando ela é enxuta, bem posicionada, com o ticket certo, e uma venda bem conduzida.
e pode ser completamente exaustiva quando você tenta escalar isso sem uma estrutura, sem um gestor de tráfego, sem um estrategista digital, sem um produto digital. Então, assim, um produto digital, ele pode parecer um sonho de escala. Vem todo mundo, ai, quero escalar, quero ter meu produto digital. Mas quando ele é operado por alguém que ainda não tem audiência, ele vai precisar de um gestor de tráfego, ele vai precisar de um gestor de conteúdo, ele vai precisar de um estrategista digital. A assinatura pode ser maravilhosa, ou ela pode virar um peso constante, onde você vai ter que ficar sempre atento na entrega, porque você tem que sustentar esse valor, a pessoa precisa continuar assinando aquilo dali e vendo valor. Então, o que você precisa ficar atenta é no seu modelo de negócio versus o seu nível de escala. O mesmo modelo de negócio pode existir em diferentes níveis de escalas. O que muda não é o que você vende, mas é como aquilo dali vai funcionar por dentro. Então, tudo pode ser lucrativo. O que você precisa entender é o que você consegue sustentar dentro do teu modelo de negócio e em qual estágio você está. E aí, unindo essas duas coisas, você pode, sim, ter um negócio digital extremamente lucrativo. Existem vários tipos de modelo de negócio no digital, como, por exemplo, venda direta, prestação de serviço, modelo de produto, ou seja, você tem um curso online, você tem uma mentoria, você tem um programa, tanto faz. Modelo de assinatura ou recorrência, licenciatura, que no caso, licenciamento, que no caso é quem trabalha com franquia, afiliado. Você tem o modelo de marketplace, você tem o modelo de publicidade, que geralmente são influenciadores. Só que para cada modelo que você escolher, você tem um nível de escala que você pode escolher com base na realidade da sua vida financeira e do seu tempo. E eu vou te passar aqui as duas que são as principais, ok? Então, o primeiro nível, que é a tão sonhada, que todo mundo sonha e fica falando sem nem saber o que é direito, que é o nível de escala. O nível de escala ele é viável para quem já está um pouco mais consolidado no mundo offline e quer crescer as suas vendas e crescer a sua estrutura. Então, ele fala para muita gente, ele tem uma audiência maior, ele tem produtos de médio ou baixo ticket, e dependendo e ele depende de um grande volume de tráfego, ele vai depender de uma equipe maior, de processos muito bem alinhados, de investimento em mídia, criação de conteúdo. Então é uma estrutura muito maior quando você pensa em escala. O segundo modelo, o segundo modelo ele é muito mais viável para quem está começando, por exemplo. O segundo modelo não, o segundo nível, que é um nível mais controlado. Você tem uma operação mais enxuta, ok? Nesse nível de controle, que é indicado para quem está começando ali, o que acontece? Você fala com um público mais nichado, você tem um volume de pessoas menor, não precisa ter uma super audiência para você começar. Você tem uma profundidade maior no relacionamento ali com a sua audiência e geralmente você consegue vender tickets mais altos. Por quê? Porque a venda ela é mais consultiva. Então você encontra, você tira dúvida e por isso você também tem uma dependência menor de volume. Então, negócio enxuto, só para ficar claro, negócio enxuto, você tem controle e uma baixa complexidade de operação. No nível de escala, você tem um controle distribuído e você tem uma alta complexidade de operação. Ficou claro? Só que, se você está começando, você tende a achar que volume é o que resolve. Não, precisa ter muita gente aqui. Só que, na prática, o volume ele só complica uma operação que já é desafiadora por si só. Porque no digital, as coisas mudam o tempo inteiro e você está começando, você está vendo ainda como é que esse jogo funciona. Se o modelo não está claro, mais clientes só aumentam o problema que você vai ter. Se a entrega não está organizada, mais vendas só vai aumentar o desgaste seu e do seu time. Por isso, para quem está começando ou recomeçando no digital, o modelo mais lucrativo nunca é o modelo escalável, e sim o modelo controlável, que é um modelo mais enxuto, ok? É um modelo que permite você ter profundidade, um ticket mais alto, uma venda mais consultiva. Então você perde aquele risco de caos, de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um modelo que gera caixa, que te ensina como o negócio funciona, que cria base próxima ali de você. Com o tempo, se você quiser outro modelo, se você quiser outros níveis de escala, cara, vai fazer sentido. Mas para começar, não faz sentido começar pensando em escala, tá? O modelo enxuto, ele se sustenta nessas 4 frentes, assim, muito claras. E eu vou trazer para você também. A primeira é o conteúdo. Então, no conteúdo, é aqui que você vai usar o conteúdo como uma estratégia de comunicação. Você vai deixar claro quem você ajuda, qual problema você resolve, por que alguém deveria te ouvir. O conteúdo, no modelo enxuto, ele tem a função de te preparar e de preparar a venda, atrair o cliente certo e construir percepção de valor. A segunda frente é o tráfego.
O tráfego, ele não é o salvador do seu negócio, ele é o acelerador. Ele existe para colocar as pessoas certas em contato com o seu conteúdo e a sua oferta. Pode ser orgânico ou pode ser no pago, né? Pode ser, sei lá, mais simples, como distribuir conteúdo. A terceira frente que muita gente trava é o comercial, e não tem como fugir. No início, vender faz parte do trabalho, ou você contrata um closer, um SDR para você. Não sei. A forma de vender pode ser conversando, pode ser diagnosticando, pode ser apresentando a solução. Agora, venda no modelo enxuto é a própria pessoa que faz, tá? É uma venda mais próxima, mais humana, mais consultiva. Então, a ideia é você entender, no 1 a 1, como aquela pessoa precisa da tua ajuda, como você pode realmente ajudar, ou se é você a pessoa ali que tem que ajudar aquela pessoa, ok? A quarta frente é a entrega. A entrega, ela precisa ser possível de executar, replicável e coerente com tudo que você prometeu lá na oferta. Então, não precisa resolver todos os problemas da vida do cliente de uma vez, mas precisa gerar um resultado real naquilo que você se propõe. Então, essas 4 frentes não são separadas, ok? Você vai precisar porque elas se conectam o tempo inteiro. Então, o tráfego, o conteúdo vai gerar valor, o tráfego vai ampliar esse valor para mais clientes possíveis chegarem no comercial, para o comercial gerar conversão e a entrega gerar indicação, recorrência, ou ela comprar outros produtos seus. Tendo essa clareza, o digital para de parecer caótico e desesperador e você sente que você tem um controle um pouco maior naquilo que dá para trabalhar. Você entende o jogo e você sabe quanto custa estar e se manter aqui no digital. E é isso que te permite continuar sem pirar no meio do caminho. E essa foi a aula sobre modelo de negócio. Como você faz para escolher o modelo certo, para o nível que você está e assim conseguir lucrar cada vez mais. Se você quer saber como faz para vender no digital, eu te indico o próximo vídeo que está na descrição do link. Se você entrar como vender no digital, lá eu tenho todas as informações onde você vai entender o novo comportamento divulgado pelo Google nesse ano de 2026.